E aí, lindeza? Hoje vamos falar sobre o episódio 22 da quarta temporada de Shingeki no Kyojin, em que o estrondo tá abalando e a Ene finalmente acordou depois de passar um tempo presa num cristal escutando a mim falar. Nesse vídeo eu vou te explicando tudo nos pequenos detalhes, inclusive a razão pela qual Eren não impediu os titãs de fazerem a festa na cidade, e porque o Flock tá prestes a entrar numa guerra com os voluntários. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever e comentar para me incentivar a fazer essa palhaçada aqui. Certo. Então no último episódio a Ymir desobedeceu a ordem do Zeke de castrar a população da raça Eldiana, e em vez disso escolheu ajudar o Eren no seu plano de destruir toda a vida fora da ilha. Minutos depois de ganhar o poder do fundador, Eren enviou uma mensagem telepática para todos os Eldianos, e neste novo episódio começa com a reação do pai da Ene reagindo a essa mensagem com a cara de tô passada. E como alguém vivendo no lado errado do rolê, ele percebe que tá prestes a ser pisoteado pelo estrondo. Uma curiosidade que vale a pena contar é que até onde nós sabemos, os avós de Eren ainda estão vivos em Libério, então ao pisotear Marley ele também vai tá matando os seus próprios avós de forma consciente. Agora voltando à ilha, a Gabi junto com o Rainer estavam atrás do menino Falco, e a última vez que a gente viu esse menino ele tinha acabado de comer o Pock, e seu corpo tava na rua largado para qualquer um passar e pegar. Então o novo Titã Mandíbula deve ter ficado ali por um tempo até o Jean passar e levar ele embora. O Rainer logo percebeu que foi isso que aconteceu porque não tinha como os caras simplesmente ignorarem. Tinha um Mandíbula dando mole ali. Então ele acaba caindo de joelho porque seu corpo sofreu sérios danos quando a muralha caiu. E isso porque o Eren enfraqueceu a sua blindagem de Titã quando removeu todo o endurecimento. Então se você tá perdido, o Eren removeu todo e qualquer endurecimento do mundo assim que o estrondo começou, incluindo a armadura do Rainer, o cristal da Ene e, é claro, as muralhas. Por causa disso os destroços das muralhas atingiram diretamente o blindadinho desarmado e é por isso que ele tá tão ferido agora. Depois que eles encontram um lugar para descansar, ele diz que não acredita que o Eren possa ser derrotado agora, já que o fundador tem o controle total sobre todos os titãs e de todos os poderes da Ymir. Apesar disso a Gabi tá determinada a fazer alguma coisa e vai tentar parar o estrondo, e essa cena dela amarrando o cabelo é um paralelo direto de quando Eren fez a mesma coisa quando estava preso. Nesses dois momentos os dois estavam se olhando no espelho e se preparando mentalmente para a luta que estava vindo. E se você me der alguns minutos eu vou te explicar bem rápido outros paralelos entre eles. Para começar, foi confirmado há vários anos que o design da Gabi é baseado nesse esboço feminino do Eren, o que ajuda a explicar a semelhança visual entre eles. Em termos de personalidade, vimos muitas vezes que cada um deles tem um nível insano de força de vontade, e da mesma forma que o Eren acreditava que a liberdade viria quando eles exterminassem todos os titãs, a Gabi acreditava que os Eldianos em Marley teriam uma vida melhor quando todos os demônios da ilha fossem exterminados. Desde então, ambos passaram por transformações drásticas e agora sua motivação principal é proteger as pessoas com quem eles se importam. Mas rodando para a próxima cena, o Jean reconhece que são eles que vão se beneficiar com o Eren destruindo a humanidade, e graças ao estrondo todos na ilha poderão viver pacificamente sem o perigo de serem destruídos por Marley. E a história não tem mais que se tornar uma titã depois que ela der à luz, além disso nenhum deles vai ser vítima do plano de eutanásia do Zeke, o que significa que em geral o Eren fez o que fez para que todo mundo vivesse bem as suas longas vidas. Enquanto o Jean estava achando super justificado esmagar figurantes em Marley, o Amin tinha certeza que isso estava indo longe demais no nível genocídio. Minutos depois os titãs criados pelo Zeke começaram a atacar os soldados eldianos depois que terminaram de papar os soldados de Marley que estavam no distrito. Em teoria esses titãs não deviam estar furiosos assim, porque como Helena e Armin apontaram pelo menos um dos irmãos deveria ser capaz de controlar os bichão. No caso do Zeke, ele normalmente é capaz de comandar os titãs que ele cria, mas nesse momento ele tá mais preocupado com outra coisa, porque aparentemente ele foi absorvido pela fonte de toda a matéria viva. E no caso do Eren, ele deveria ser capaz de controlar esses titãs porque ele tem o controle da coordenada, mas a sua falta de ação pode ser explicada por algo que ele disse durante a declaração de guerra. Em suas próprias palavras, ele vai continuar avançando até que seus inimigos sejam destruídos e nesse exato momento seu titã fundador está literalmente marchando para frente para atropelar seus inimigos, e como resultado ele está ignorando qualquer caos que esteja acontecendo atrás dele. Seu foco principal agora é continuar marchando até que todo o trabalho esteja feito, e é por isso que ele não interferiu em nada do que aconteceu em Parades desde que o estrondo começou, e como consequência esses titãs estão autorizados a enlouquecer e botar qualquer pessoa nesse distrito para mamar. Antes que os soldados lidem com isso, estava rolando uma breve discussão sobre o que eles deveriam fazer com o Falco, e quem eles deveriam alimentar com o menino e transformar esse titã de volta em um humano. Jean aponta que podem usar esse método para trazer de volta o comandante Pixis, e a escolha compreensiva de Connie é trazer de volta sua mãe.
mas Armin não estava assim tão interessado em fazer o Falco de petisco para ninguém. No seu ponto de vista, matar um guerreiro de Marley só continuaria seu conflito com outros guerreiros, o que é algo que eles não precisam fazer em um mundo onde Marley não existe mais. No entanto, esse raciocínio não é suficiente para Connie abandonar sua mãe como uma titã, especialmente porque isso tá vindo de um cara que foi trazido de volta à vida depois de comer um dos guerreiros. Enfim, durante o clima intenso entre os brothers, um titã deu uma cabeçada no telhado, dando a Connie uma abertura para raptar o Falco. E enquanto ele voa para alguma direção, ninguém tem tempo de ir atrás dele, já que eles têm agora que matar o Titã Cabeçado e companhia. Isso antes que eles vão para áreas mais populosas da ilha. E isso é realmente uma possibilidade, já que o Eren destruiu todas as 3 muralhas em Parades, deixando os distritos abertos para um ataque de Titã. Então eles tiveram que ficar por perto e arrumar essa baguncinha em vez de perseguir o Connie. E uma nota rápida é que no mangá esse Titã aqui parece o Saul Goodman de Breaking Bad, mas voltando para Carnificina. Temos algumas cenas de pessoas sendo atacadas nesse forte, incluindo os voluntários anti-Marley e um punhado de cadetes. Eles são os mesmos cadetes que no início da temporada estavam certo que nunca mais haveria ataques de titãs, então parece que quebraram a cara. Enquanto isso, a família da Sasha estava sendo perseguida pelo Titã do Nilo e depois desse rebuliço a Kai acabou sendo encurralada. E essa não é a primeira vez em que ela fica presa nesse tipo de cenário, só que da última vez a Sasha apareceu para meter o machadão no maluco. E é por isso que ela chama pela Sasha pouco antes do Nilo titanizado pular nela. Se ele tivesse comido ela aqui, teria sido uma das mortes mais trágicas do anime. Não é que a Kaia seja uma personagem importante, mas ela sendo comida na frente da sua família enquanto chama pela sua irmã morta teria sido difícil de assistir. Felizmente a Gabi chega no momento certo com sua arma, anti-titãs, e essa coisa foi mencionada há alguns episódios como a arma que pode matar titãs com um tiro direto na nuca. Na sua segunda tentativa consegue dar um golpe fatal no amigo de longa data de Eren. E por um breve momento Kaia vê literalmente Sasha de pé na frente dela. Além do fato da Gabi e Sasha terem cabelos parecidos, a razão pela qual Kaia vê isso é porque Sasha é a pessoa de quem ela depende em tempos de crises. Nessa cena, ela ainda não tinha processado que Gabi entrou nesse papel. Depois disso, alguns soldados chegam e começam a suspeitar que a Gabi pode não ser da ilha, e para salvá-la de ser levada e potencialmente morta, todos fingem que são uma família. Enquanto Nicholas assume o BO da arma dizendo que é dele, eles são levados para um lugar seguro, e a Kai então pergunta por que a Gabi salvou ela do Titã, sendo que recentemente ela ficava reclamando que todos na ilha eram demônios e que deveriam morrer. Então ela responde dizendo que o verdadeiro diabo era ela. O que eu achei interessante é que Nicholas entrou na conversa dizendo que todos eles têm um demônio dentro de si, e no caso dele foi mostrado quando ele estava totalmente preparado para matar Gabi depois de descobrir o que ela fez com a Sasha. Não julgo e faria o mesmo, viu Nicholas. Ele termina dizendo que para vencer os demônios dentro deles eles precisam continuar tentando sair da floresta. E isso é uma referência direta de quando o Sr. Bros disse que o mundo é uma floresta gigante onde todos estão lutando para viver, e que os jovens precisam sair dessa floresta para acabar com esse ciclo de matança. Já no forte, um dos cadetes estava prestes a ser comido por um titã, e se esse cara te parece familiar é porque ele era o bêbado do episódio 10, que argumentou que eles deveriam transformar História em uma titã, mesmo que ela estivesse grávida. O instrutor Chades em seguida chega bem a tempo de salvar os cadetes, aparentemente perdoando eles por espancá-lo há não muito tempo atrás. O plano do instrutor aqui era usar a si mesmo e os cadetes como isca e atraírem os titãs para o forte onde a turminha estava esperando pronta para o abate. E é em momentos como esse que você percebe o quanto o elenco principal evoluiu, já que eles agora são os veteranos em que todos confiam em tempos como esse. Tratando-se de Mikasa, acho que podemos dizer que ela sempre foi um dos soldados de elite desde o começo, mas para todos os outros é interessante a rapidez com que eles tiveram que crescer. Essa cena deles mergulhando do telhado é facilmente a melhor cena do episódio inteiro, e como eles lidam com o grupo de titãs foi nota 10/10, e quem avança para dar o golpe final no Pixis é o Armin. Toda a sua liderança e conquista acaba ali, mesmo ele sendo a pessoa a quem Jean considerou alimentar com o Falco e trazer de volta a humanidade. Nesse momento estava faltando o menino e não existia outra opção a não ser matar ele ali. Então o anime nos mostra uma fã da Mikasa olhando a luta, mas enquanto ela tá distraída acaba ficando presa nessa explosão, e isso teria sérias consequências para essa personagem se a Mikasa não tivesse aparecido e matado o Titã. Algum tempo depois, dentro do forte, Onyapokon percebe que a sua terra natal vai ser pisoteada pelo estrondo, o que é especialmente trágico considerando que seu conhecimento e habilidade foram um grande fator para colocar Zeke e Eren juntos. Ele ajudou as pessoas da ilha porque ele acreditava que essa era a melhor maneira de se vingar de Marley. Mas agora tudo saiu pela culatra da pior maneira possível, e agora olhando pro lado a Helena parece ter perdido a vontade de viver mais do que antes, já que o plano de eutanásia do Zeke parece que não vai rolar.
Um bando ferido então chega para prender os voluntários, e se você está se perguntando por que o Flock tá ferido, é porque ele estava literalmente pendurado em uma muralha quando elas começaram a cair. E como o líder do Squad Ega, o Flock sempre deixou bem claro que ele desejava mesmo era o estrondo, e a razão pela qual ele queria era para que as pessoas em Parades garantissem o seu direito de viver. Não há como alguém como ele apoiar o plano de eutanásia, e porque Helena concordou com isso ela agora tá presa. Ele então ordena que reúnam todos os voluntários para determinar quais deles têm que morrer e quais deles estão dispostos a servir o novo Império Eldiano. A cena final do episódio é o Sr. Braus junto com o Armin e a Mikasa, e é aonde a Gabi começa a implorar para que devolvam o Falco. Um fato interessante é que o Eren pode transformar a mãe do Cone de volta em humana, sem necessidade de ela comer o amigo Falco Titã, e em teoria isso deveria estar dentro dos poderes do Eren, já que ele tem o controle total de todo o DNA Eldiano. Mas como vimos antes, fazer isso agora não é bem a sua prioridade. Gabi depois revela que o blindado perdeu seu endurecimento no mesmo momento em que as muralhas caíram, levando o Armin a perceber que um endurecimento também se desfez no subsolo. Então podemos dar uma boa olhada na N tossindo e escarrando agora que seu cristal sumiu. Temos então a referência no nome do episódio, descongelamento. Desde que ela foi capturada, seu pai manteve em mente que ela estava viva e que ela voltaria, então não é coincidência que o começo do episódio se inicie com ele e agora termina com ela. A última coisa a dizer é que suas roupas estão molhadas quase como se ela tivesse sido libertada do gelo, o que é diferente de outros endurecimentos mostrados, portanto podemos especular que o interior desse cristal pode ter uma composição ligeiramente diferente do endurecimento normal, e que qualquer coisa feita disso provavelmente impede de envelhecer fisicamente. Afinal a N continua a mesma desde que foi capturada, e os outros titãs mudaram visualmente e criaram até mesmo barbicha. Oh, que coisa linda! Comenta aí se você achou algo nesse episódio e que eu não percebi. Também não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo. Até a próxima!